Eu nunca pensei que pudesse sentir tanta vergonha dentro da própria família. A mesa de jantar da casa da minha mãe sempre foi um campo de guerra silencioso, onde olhares atravessados tinham mais peso do que palavras. E naquele domingo, eu me vi exposta como se estivesse nua diante de todos. Minha cunhada, a mulher que meu irmão idolatra como se fosse a própria reencarnação da elegância, me olhou de cima a baixo e soltou, com aquele sorriso venenoso: "Você não acha melhor ficar na sala fulana? Essa mesa é para quem tem condições de estar aqui." Ela nem precisou dizer falida. A palavra ficou subentendida, colada na minha pele como se tivesse sido queimada a ferro. Eu gelei. Senti os olhos da minha mãe fixos em mim, cheios de constrangimento, mas não em defesa, e sim em cumplicidade silenciosa. Porque para eles, a minha irmã gêmea era o exemplo perfeito, casada com um empresário, morando num condomínio fechado, sempre postando fotos impecáveis no Instagram. E eu, a filha errada, a que fracassou. Eu havia perdido quase tudo depois do divórcio. O homem com quem eu passei anos sonhando me deixou com dívidas que nem eram minhas. Eu tive que vender o carro, deixar meu apartamento e voltar a morar num lugar pequeno, quase escondido. No trabalho, ainda tentava me reerguer, mas era um caminho lento, feito de tropeços. E a minha família nunca deixou que eu esquecesse disso. Eles falavam da minha irmã como se ela fosse um troféu exposto na estante. E quando me olhavam, parecia que viam apenas um lembrete de fracasso. Naquele almoço, eu ainda tentei sorrir, segurar a compostura. Mas minha cunhada foi além. "Olha, querida, é só para não te deixar desconfortável. Afinal, a gente sabe que certas conversas de investimentos, viagens e negócios podem não ser exatamente o seu mundo, né?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu irmão riu baixo. Minha irmã gêmea apenas desviou o olhar, como se não tivesse nada a ver com aquilo. E eu me levantei da mesa. Não porque aceitei a ordem dela, mas porque se eu ficasse mais um minuto ali, eu ia desabar. Eu fui até o banheiro, travei a porta e me encostei na pia. Meu reflexo no espelho parecia de uma estranha. Olhos marejados, rosto pálido, boca tremendo. Naquele instante, a ideia que me atravessou foi simples, brutal. Se eu sumisse, ninguém sentiria a falta. Eu pensei em como a vida inteira eu tinha sido o projeto com defeito, a versão falha da minha irmã gêmea. Eu pensei em desistir. E o pior é que talvez fosse exatamente isso que eles esperassem de mim. Mas algo dentro de mim resistiu. Um fio de voz, pequeno mas insistente, me disse: "Não, não é assim que sua história vai acabar." Quando saí do banheiro, percebi que ninguém tinha sentido minha falta. As risadas continuavam, as taças tilintavam. Era como se eu fosse um fantasma. Eu fui embora em silêncio. Naquela noite, deitada no meu colchão gasto, chorei até não ter mais lágrimas. Mas em meio ao desespero, algo mudou. Eu senti uma raiva nova, ardendo dentro de mim. Uma raiva que não era destrutiva, era combustível. Eu decidi que ia reconstruir tudo, não por eles, mas para mim. No trabalho, comecei a me dedicar de forma quase obsessiva. Fiquei noites acordada estudando, revisando estratégias, arriscando propostas que ninguém acreditava. Cada não que eu recebia virava gasolina para minha fúria silenciosa. Eu me alimentei do desprezo da minha cunhada, do olhar frio da minha mãe, da indiferença da minha irmã. E foi nesse período que aconteceu algo que quase me tirou do caminho, mas ao mesmo tempo selou meu destino. Um cliente importante estava prestes a fechar um contrato enorme com a empresa onde eu trabalhava. Eu tinha apresentado o projeto, era minha chance de ouro. Mas quando cheguei para a reunião final, percebi que alguém havia sabotado meus arquivos. Tudo estava corrompido. Minha mente entrou em choque. Eu tinha revisado 10 vezes, salvo em vários lugares. Aquilo não era acidente. Foi aí que desconfiei. Uma colega, amiga, que curiosamente, mantinha contato próximo com a minha irmã, estava sempre por perto demais. Sempre sorridente demais. Eu não tinha provas, mas a intuição me corroía. Naquele momento, diante do cliente, eu tive segundos para decidir, confessar que havia perdido tudo ou improvisar do zero. Meu coração batia tão alto que eu quase não conseguia ouvir minha própria voz. Respirei fundo, fechei os olhos e comecei a falar. Eu não tinha os slides, não tinha os gráficos, mas tinha as ideias, tinha paixão, tinha raiva transformada em fogo. Falei como nunca havia falado antes. E quando terminei, o cliente ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Então ele sorriu. "Fechado. Quero esse projeto com você." Eu quase desmoronei ali mesmo. A sabotagem tinha falhado, mas a sensação de perigo não me abandonou. Se alguém estava disposto a me destruir daquele jeito, até onde poderia ir? Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, senti passos atrás de mim. O mesmo calçamento quebrado, a mesma rua deserta. E quando me virei, vi uma sombra parada na esquina, imóvel, como se apenas me observasse. Meu sangue gelou. E é aqui que eu paro, com o coração disparado só de lembrar. Aquela sombra imóvel na esquina parecia mais densa que a própria noite.
Eu tentava convencer a mim mesma de que era apenas alguém esperando carona, ou talvez um vizinho distraído, mas a sensação na minha espinha dizia o contrário. Era como se aquele olhar desconhecido atravessasse minha pele. Acelerei o passo. Cada batida dos meus sapatos contra o chão ecoava mais alto, denunciando meu nervosismo. A rua parecia não acabar nunca, cada poste de luz lançava sombras mais longas, mais distorcidas. Eu respirei fundo, fingi calma, mas minhas mãos tremiam. Foi quando ouvi um segundo par de passos. Rápido, ritmado, acompanhando o meu. Meu corpo entrou em alerta, cada músculo pronto para disparar. Mas correr me parecia uma confissão de medo, e eu não queria ser caça. Então, num impulso quase suicida, virei bruscamente para trás. A sombra parou. Não avancei, mas também não recuei. Apenas fitei aquele vulto escuro, como se assim eu pudesse arrancar dele alguma resposta. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula, mas firme o bastante para não parecer rendida. Nada. O silêncio era mais sufocante que qualquer palavra. Segundos depois, o vulto virou as costas e sumiu pela rua lateral. Eu fiquei parada, tentando recuperar o ar, sentindo meu coração esmurrar as costelas como se quisesse escapar. Naquela noite não dormi. Deitei, fechei os olhos, mas cada estalo da casa velha parecia um aviso, um presságio. A imagem daquela sombra colada na esquina queimava dentro de mim, me lembrando que havia algo, ou alguém, disposto a me ver cair. No dia seguinte, decidi agir. Se queriam me sabotar, iam precisar de muito mais que um arquivo corrompido ou perseguições de madrugada. Eu estava cansada de ser alvo. Comecei a investigar discretamente. Observei minha colega de trabalho, aquela que sorria demais, aquela que vivia perguntando da minha vida pessoal, e sem querer, deixava escapar comentários sobre a minha irmã gêmea. O vínculo estava claro, ela era o canal, a ponte entre duas realidades, a profissional e a familiar, onde eu sempre acabava esmagada no meio. Mas enquanto eu me fortalecia no trabalho, minha família fazia questão de me lembrar do meu lugar menor. O próximo almoço de domingo foi ainda pior. Eu quase não queria ir, mas sabia que se faltasse, os cochichos seriam piores. Então fui. Dessa vez, minha cunhada nem esperou a sobremesa para me atacar. Você sabe, querida, dinheiro não compra classe. Mas sem dinheiro, não se chega nem a sentar à mesa. A risada dela foi seguida pelo silêncio cúmplice da minha irmã gêmea. Minha mãe fingia estar ocupada servindo vinho. Meu irmão balançava a cabeça, como se aprovasse aquela sentença. Eu engoli seco, e pela primeira vez não me levantei para fugir. Fitei minha cunhada, olhos nos olhos, e respondi. É engraçado você dizer isso, porque classe também não se compra com alianças de ouro. Às vezes, ela se mede pelo silêncio de quem não tem nada de verdadeiro a dizer. O choque foi imediato. A mesa congelou. Eu nunca tinha respondido. Senti as mãos tremerem embaixo da toalha, mas por fora, mantive o rosto firme. Não fiquei para a sobremesa. Saí antes que a raiva me consumisse, mas algo dentro de mim sorriu. Pela primeira vez, eu não tinha sido apenas um alvo. Eu tinha disparado de volta. E como se o universo tivesse escutado, na semana seguinte recebi a notícia. O projeto que eu havia apresentado não apenas foi aceito, mas também elogiado pelo banco parceiro. Meus superiores me chamaram na sala de reuniões, bateram palmas, disseram que eu havia batido um recorde de captação que ninguém tinha ousado sonhar. Eu quase não acreditava. O contrato me dava não apenas estabilidade, mas prestígio. Eu, a falida, agora estava no topo de algo que poderia transformar toda a minha carreira. Mas a alegria veio com gosto amargo, porque no mesmo dia, encontrei um bilhete escorregado debaixo da porta do meu apartamento. Não tinha remetente. A caligrafia era fria, cortada, quase mecânica. Você devia ter caído quando teve chance. Não haverá próxima vez. O papel tremia nas minhas mãos. Meu estômago revirou, a vista escureceu por um segundo. Não era só paranoia. Não era só uma sensação. Alguém estava de fato atrás de mim. A primeira pessoa em quem pensei foi minha colega de trabalho. Mas ao mesmo tempo, o veneno da minha família corria fundo nas minhas veias. Eu conhecia a obsessão da minha irmã gêmea por ser a perfeita. Conhecia a maneira como ela sorria de canto de boca cada vez que eu tropeçava. Será que ela teria ido tão longe? Eu queria acreditar que não. Mas a sombra na esquina, o bilhete, os arquivos sabotados, tudo parecia parte de um plano que se desenrolava nas sombras. Naquela noite fiquei acordada olhando para a porta trancada, como se o papel deixado no chão fosse capaz de atravessar madeira e me sufocar. Eu sabia de uma coisa, ou eu descobria quem estava por trás de tudo, ou acabaria sendo destruída antes mesmo de provar que podia vencer. E quando finalmente decidi que iria confrontar minha colega de trabalho no escritório, algo aconteceu. Cheguei na empresa, pronta para pressioná-la, mas encontrei apenas um envelope em cima da minha mesa. Dentro, havia uma única foto impressa. Era eu, dormindo, na minha própria cama. Meu coração quase parou. As mãos ficaram frias,
Meu corpo inteiro latejava de medo. Alguém tinha estado no meu quarto. Alguém tinha me observado no momento mais vulnerável. E naquele instante, entendi, não era apenas uma sabotagem profissional. Era algo pessoal. Profundamente pessoal. A foto nas minhas mãos tremia como se tivesse vida própria. Eu me via deitada, vulnerável, a boca entreaberta no sono, a respiração lenta e alheia ao perigo que me rondava. Aquela imagem me deixou nauseada. Não era só invasão de privacidade, era um lembrete cruel. Alguém podia entrar na minha vida quando quisesse, e eu jamais notaria. O medo se transformou em raiva. Quem tinha ousado atravessar minha porta? Eu lembrava claramente de ter trancado tudo, todas as janelas, todas as fechaduras. E ainda assim, alguém tinha passado por mim como se eu fosse apenas um objeto. Peguei o envelope e, sem pensar duas vezes, fui direto ao RH da empresa. Joguei a foto em cima da mesa da gerente. Isso apareceu na minha estação de trabalho. Quero saber quem deixou. Ela regalou os olhos, desconfortável. Disse que ia verificar as câmeras de segurança. Eu esperei. As horas se arrastaram como se fossem anos. Finalmente, ela me chamou de volta. Não encontramos ninguém deixando nada na sua mesa. Ela pigarreou, desviando o olhar. Parece que o envelope já estava lá antes do expediente começar. Um arrepio me percorreu. Antes do expediente. Isso significava que quem havia feito isso tinha acesso antes de todo mundo. Saí dali com a sensação de que o prédio inteiro me observava. Cada colega que passava parecia cúmplice. Até a colega amiga, aquela que eu suspeitava desde o início, me encarava com um sorriso sutil, quase satisfeito. Mas, no fundo, algo me dizia que aquilo ia além dela. Naquela noite, sentei no meu pequeno apartamento com a foto diante de mim, espalhada sobre a mesa. Olhei cada detalhe, o ângulo da câmera, a sombra do móvel ao lado da cama. A foto havia sido tirada de dentro do meu quarto, de um canto específico. E quando virei a cabeça para olhar para aquele mesmo ponto do quarto, percebi, ali no rodapé da parede, um arranhão discreto, como se algo tivesse sido apoiado ali. Um tripé? Uma câmera escondida? Meu estômago virou. Levantei o colchão, revirei as gavetas, passei a lanterna do celular por cada canto do quarto. Foi quando vi, atrás do armário, preso com fita isolante, um minúsculo dispositivo preto, uma microcâmera. Eu gritei, mas o som morreu no quarto vazio. Alguém não só havia estado ali, como continuava me vigiando. No dia seguinte, fui até a polícia. Levei a câmera, levei a foto. O policial que me atendeu parecia indiferente, como se fosse apenas mais um caso rotineiro. Pode ser perseguição. A gente vai investigar. A frieza da voz dele não me confortou. Mas você devia se preparar. Às vezes essas coisas nunca chegam a lugar nenhum. Eu queria esmurrar aquela mesa. Como assim nunca chegam a lugar nenhum? Eu estava sendo caçada. Saí de lá com a sensação de estar ainda mais sozinha. Enquanto isso, o mundo seguia girando. No trabalho, meu nome começava a circular. Os jornais locais falavam do recorde batido pela nova gerente de projetos. O banco me elogiava em comunicados públicos. Eu finalmente estava sendo reconhecida, fora das paredes da minha própria casa, fora do olhar de desprezo da minha família. Mas era justamente isso que parecia incomodar ainda mais quem estava por trás das sombras. Porque a perseguição não parou. Pelo contrário. 2 dias depois, recebi uma ligação anônima. Atendi sem pensar. Você devia ter ficado no seu lugar. A voz era distorcida, metálica, quase irreconhecível. Isso não vai acabar bem para você. O clique do desligar foi como um tiro. Naquela noite, não aguentei. Liguei para minha mãe, buscando um resquício de conforto, talvez até proteção. Mãe, eu acho que alguém está me perseguindo. Minha voz falhou, mas continuei. Invadiram meu quarto, deixaram uma câmera escondida. Eu não sei o que fazer. Do outro lado, silêncio. E então a frase que me cortou como faca. Você sempre exagera. Talvez se não tivesse essa mania de querer aparecer mais do que sua irmã, essas coisas não aconteceriam. Eu fiquei muda. Meu coração despencou. Aquela mulher, a minha mãe, estava mais preocupada em proteger a imagem da minha irmã gêmea do que em me ouvir. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Foi naquele momento que a ficha caiu. Eu não podia contar com ninguém da família. Eles não só me rejeitavam. Eles pareciam torcer para que eu afundasse. E a pior parte? Comecei a acreditar que minha irmã estava envolvida. Não era só ciúme infantil, não era paranoia. Era uma intuição sombria que crescia cada vez mais. Eu lembrava de como ela sorria sempre que minha cunhada me humilhava. Lembrava de como ela nunca intervia. E agora, tudo parecia se encaixar. Ela não queria apenas ser a melhor gêmea. Ela queria que eu deixasse de existir. O próximo encontro familiar provou isso. Cheguei tentando agir como se nada tivesse acontecido, mas meus olhos vasculhavam cada detalhe, cada gesto. Minha irmã estava radiante, como sempre. Mas quando nossos olhares se cruzaram, houve algo diferente. Um brilho estranho, calculado. E então aconteceu.
Minha cunhada, sempre cruel, comentou diante de todos. Você viu, querida? Sua irmã está em todos os jornais. Quem diria, a falida, agora tem até entrevistas. Minha irmã gêmea riu, mas não foi uma risada leve. Foi seca, amarga. Ah, mas fama sobe rápido. E também cai rápido. Às vezes, basta um escândalo. Ela me olhou fixamente enquanto dizia isso, como se me desse um aviso, ou uma ameaça. Senti o sangue gelar. Não era imaginação. Ela estava por trás daquilo. A pergunta que latejava dentro de mim era, até onde ela iria para me destruir? Naquela noite, ao voltar para casa, encontrei minha porta entreaberta. E dessa vez, havia alguém lá dentro. A porta do meu apartamento estava entreaberta, e eu juro que por um segundo meu corpo inteiro congelou. Não ouvi barulho algum vindo de dentro, mas a escuridão que se estendia pela fresta parecia me chamar como um abismo. Meu primeiro impulso foi fugir, correr para pedir ajuda a um vizinho, ligar para a polícia, qualquer coisa. Mas havia algo maior dentro de mim, raiva. Uma raiva que latejava nas minhas veias e dizia, não vou deixar que invadam a minha vida e me transformem em vítima. Empurrei a porta devagar. O rangido ecoou como um grito dentro do silêncio. A sala estava escura, exceto pela luz da rua que entrava pela janela. Dei 2 passos para dentro e senti. O cheiro. Não era o cheiro comum da minha casa, havia perfume. Um perfume doce, familiar, que imediatamente me fez engolir seco. Era o perfume da minha irmã gêmea. Meu coração martelou. Andei devagar até o quarto. A porta estava semi-aberta, e de lá vinha um reflexo estranho. Quando empurrei, vi algo que me fez quase cair de joelhos. Minhas roupas reviradas no chão, gavetas abertas, papéis espalhados pela cama. E sobre a escrivaninha, uma vela acesa. Ao lado dela, outra foto minha. Eu dormindo, de novo. Só que desta vez, rabiscada com um X vermelho no rosto. O grito que escapou da minha garganta foi puro instinto. Corri para o corredor, mas tropecei em algo. Não era objeto. Era movimento. Alguém correu em direção à porta e saiu batendo os pés pesados contra o chão. Ei! Berrei, correndo atrás. Cheguei até o hall do prédio a tempo de ver apenas uma silhueta desaparecer pela porta de saída. A mesma altura, o mesmo andar. Eu sabia. No fundo, eu sabia quem era, mas não tinha provas. A polícia veio mais uma vez, fez perguntas protocolares e foi embora. Disseram que era para eu reforçar a segurança, e não andar sozinha à noite. Eu queria enfiar aquelas palavras goela abaixo deles. Eles não entendiam. Não era um estranho qualquer. Era pessoal. Era dentro da minha própria família. Na manhã seguinte no trabalho, fingir normalidade foi um suplício. Mas eu não podia demonstrar fraqueza. Justamente porque, ironicamente, meu nome estava em ascensão. A homenagem do banco estava marcada para a semana seguinte. Uma cerimônia onde eu seria chamada no palco. A revelação do ano. Eu, a rejeitada, a falida, finalmente reconhecida. E foi aí que entendi. Era exatamente isso que estava incomodando minha irmã. Ela sempre foi o espelho perfeito, a joia da família. E agora, de repente, eu era a luz que a ofuscava. Ela não ia suportar. Na sexta-feira à noite, recebi uma mensagem no celular. Número desconhecido. Se você aparecer nessa cerimônia, vai se arrepender. Último aviso. Minha mão tremeu, mas em vez de pavor, senti algo diferente. Um fogo. Eu não ia ceder. Não ia permitir que me arrancassem isso. Era meu momento. E eu ia até o fim, mesmo que custasse caro. No domingo, mais um almoço na casa da minha mãe. Eu fui. Não porque queria, mas porque precisava ver os olhos da minha irmã. Precisava ter certeza. Quando entrei, o ambiente já estava carregado. Minha cunhada me olhou com aquele sorriso viperino e disse: Ora, a estrela da família chegou. Mas cuidado, querida, luz demais atrai sombra. Minha irmã riu. Um riso curto, venenoso, que me atravessou como faca. Ninguém precisava dizer nada. Estava claro. Ela sabia que eu sabia. Durante a refeição, ela fingia naturalidade, mas em cada gesto havia veneno. Até que em certo momento deixou escapar. Engraçado, não é? Como algumas pessoas se esforçam tanto para brilhar, mas basta um detalhe, uma foto fora de contexto, uma história mal contada, e tudo desmorona. Nossos olhos se encontraram. Era uma ameaça explícita. Eu larguei o garfo com força. O barulho ecoou pela mesa e todos me olharam. Se alguma coisa acontecer comigo, se minha carreira, minha vida, se eu desmoronar, falei com a voz firme, olhando direto para minha irmã, saibam que não será coincidência. Um silêncio sepulcral tomou conta da mesa. Minha mãe corou de raiva, meu irmão fingiu pigarrear, mas ninguém ousou me interromper. E minha irmã, apenas sorriu. Um sorriso frio, cruel, como quem diz, tente provar. Saí dali com as pernas bambas, mas por dentro, algo estava se alinhando. Eu não ia apenas sobreviver, eu ia expor tudo. Nos dias seguintes, comecei a registrar tudo. As mensagens, os bilhetes, até o perfume que ainda impregnava minha roupa depois da invasão.
Conversei com o contato do setor de tecnologia da empresa, pedi ajuda para rastrear a origem das mensagens anônimas. Ele aceitou desconfiado, mas disse que levaria alguns dias. Enquanto isso, eu me preparava para a cerimônia do banco. O medo me acompanhava como uma sombra, mas cada vez mais eu entendia. O perigo era a prova do quanto minha vitória incomodava. E eu ia vencer. Na véspera do evento, não consegui dormir. Andava pelo apartamento, acendia e apagava as luzes, verificava a porta 20 vezes. Em certo momento, ouvi um barulho na janela da cozinha. Um arranhão. Corri, o coração disparado. Abri a cortina. Nada. Ou melhor, quase nada. No parapeito, havia um envelope branco preso com fita. Com mãos trêmulas puxei. Dentro, uma única frase. É amanhã. O palco será sua queda. Eu quis rasgar o papel, gritar, ligar para alguém. Mas a voz dentro de mim estava mais alta que qualquer medo. Você não vai ceder. Não dessa vez. Na manhã seguinte, coloquei meu melhor vestido, arrumei o cabelo e fui para o evento. Cada passo parecia o último, cada olhar ao redor parecia suspeito. Mas eu mantive a cabeça erguida. O auditório estava cheio. Luzes, câmeras, autoridades. Meu nome seria anunciado dali a minutos. E eu sabia que em algum lugar daquela plateia, minha irmã estava. Eu sentia a presença dela como se fosse um veneno queimando no ar. Quando chamaram meu nome, caminhei até o palco. O aplauso foi ensurdecedor, mas meu coração estava preso na garganta. Recebi a homenagem, agradeci ao banco, falei sobre superação, sobre acreditar quando ninguém mais acredita. Minha voz firme ecoou, mas por dentro eu estava alerta a cada detalhe. E foi então que vi, no fundo do auditório, de pé, minha irmã. Ela segurava algo na mão, e me olhava fixamente, como se estivesse prestes a agir. Meu corpo inteiro gelou. E antes que eu pudesse reagir, a luz do palco piscou. Por um segundo, tudo escureceu. E eu soube, o verdadeiro ataque tinha começado. O auditório mergulhou no escuro por um segundo que pareceu uma eternidade. O murmúrio da plateia cresceu, nervoso. Eu respirei fundo, esperando qualquer coisa, um grito, um empurrão, um disparo. Mas quando as luzes voltaram, estava tudo aparentemente normal, exceto pelo olhar da minha irmã. Ela ainda estava lá, imóvel, segurando algo na mão. Um celular. E eu entendi, ela tinha preparado algum vídeo, alguma prova, forjada para me destruir diante de todos. Mas antes que pudesse agir, a voz do mestre de cerimônias ecoou pelo microfone. Queremos parabenizar nossa homenageada não só pelos números impressionantes, mas pela coragem e dedicação. Ele sorriu. Hoje, ela bateu o maior recorde de captação da história do banco. O auditório explodiu em aplausos. E eu, no palco, ergui o troféu com as mãos que ainda tremiam. Minha irmã ficou paralisada. O celular escorregou dos dedos dela e caiu no chão. A plateia estava focada em mim, celebrando, e ninguém percebeu seu desespero silencioso. Ela tentou sorrir, mas a máscara rachou. Pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dela. Eu não precisei dizer nada. O peso da vitória não estava no prêmio, mas no fato de que, apesar de todas as tentativas, eu estava de pé, mais forte do que nunca. A falida tinha vencido, e minha irmã estava em silêncio.